Bom, boa noite. Meu nome é Lúcia, eu sou membro da Sociedade Psicanalítica da Paraíba e, junto com Dalva, a gente coordena esse cinema que acontece uma vez no mês de março a novembro, sendo que esse ano a gente está começando, esse é o primeiro, porque a gente teve um problema em março e a gente não pôde apresentar. E nessa, então, a nossa primeira apresentação do ano, a gente convidou a Ana Leal. Ana Leal, ela vem da biologia, depois ela fez psicologia, ela trabalha com a clínica com criança, adolescente e adulto, é membro do grupo de Winnicott do Rio Grande do Norte, e também ela participa dos seminários da Sociedade de Psicanálise da Paraíba. Ana, é um prazer ter você aqui, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E, em geral, funciona assim: você pode falar entre meia hora e 40 minutos, em seguida a gente abre o debate. A gente normalmente fica até 21h30, ok? Tá bom, então. Eu vou compartilhar, né, a tela, né? E, antes de compartilhar, queria agradecer essa possibilidade à SPP. Uma pena que Dalva, né, a coordenadora do GWRN, não pôde estar aqui hoje, né? Ela colocou ali no grupo que ela teve o problema, né? Que não vai poder comparecer, mas, né, de qualquer maneira, agradeço também essa possibilidade a partir do convite, né, que surgiu no GWRN. Então, vou compartilhar aqui a tela. Acho que eu compartilhei isso. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Agora sim. Então, eu não vou enxergar vocês, mas caso surja alguma questão, né, se quiserem, interrompa um pouco, né, a ideia é fazer a apresentação primeiro, mas eu fico à disposição também se quiserem apresentar alguma questão durante a apresentação. Bem, então, o filme que que eu vou apresentar e vamos conversar sobre ele hoje é um filme argentino, XY, e esse filme, ele é de 2007, é um filme relativamente antigo, e, portanto, ele está completando 18 anos agora, né, do seu lançamento. Mas trata de questões que são amplamente atuais. Essa produção tem como personagem principal Alex, que vemos nessa imagem, à direita. É uma adolescente, é uma pessoa intersexo, e durante o filme ela está com a idade de 15 anos. Podemos dizer que, apesar de tanto se falar a favor de inclusão e contra a cis-heteronormatividade, a sociedade ainda não está preparada para acolher pessoas LGBTQIA+. Para contextualizar um pouco, a partir de uma pesquisa breve que eu fiz, né, quando estava começando a escrever esse texto, eu gostaria de comentar sobre a forma como o tema é tratado atualmente aqui no Brasil. Os médicos que atendem famílias com bebês intersexo se dividem em dois grupos principais. Há aqueles que acreditam que essas crianças sofrerão preconceito ao longo do seu desenvolvimento, devido à sua genitália ambígua, e submetem essas crianças a cirurgias para retirada dos órgãos reprodutivos e reconstrução da genitália. Um segundo grupo de médicos considera essas intervenções como invasivas e sugere que se aguarde a adolescência para que o próprio sujeito possa participar da decisão a respeito da sua condição intersexual, ou seja, como essa pessoa vai querer
lidar, né, com a sua condição intersexual. Então, no filme, vemos os pais de Alex, Kraken, o nome do pai dela, né, e Sully, comentarem sobre o nascimento de Alex. Por se depararem com a questão sobre a forma de acolher um bebê intersexo, eles saíram de Buenos Aires, onde viviam. Segundo o pai dessa adolescente, a mudança aconteceu para não terem que lidar com a prepotência dos profissionais da área de saúde. Mudaram, então, para um povoado no litoral uruguaio, que possui uma colônia de pescadores. Podemos pensar que o nascimento de uma criança intersexo, nesse modelo cis heteronormativo, tem fortes repercussões na dinâmica familiar e gera um sentimento de desamparo na família, seguindo a crença social binária do sexo biológico. Nesse sentido, uma criança intersexo pode ser considerada um filho não perfeito, já que o filho real não corresponde ao filho imaginário. Surge, então, o que Freud denominou de ferida narcísica, sendo o filho real considerado estranho por ser um contraste com o filho esperado pelos pais. Não parece ter sido a situação do pai de Alex, que verbalizou em uma das cenas, ela era perfeita ao nascer. Mas a mãe de Alex teve mais dificuldades em lidar com a condição intersexual desse filho, como podemos observar ao longo do filme. Alex recebeu um nome não binário, mas foi tratada como menina. É provável que tenha sido protegida na infância de ter sua condição intersexual revelada, e que considerasse essa condição como algo inerente a cada pessoa. Porém, a puberdade confrontou-a com o desenvolvimento das características sexuais secundárias e questões relacionadas à sexualidade. E então, a partir de uma imposição familiar, Alex passou a fazer uso de corticoides para evitar a ação do hormônio sexual masculino no seu corpo. Mas percebe-se que essa adolescente tem um corpo e um comportamento não binários nessa fase do seu desenvolvimento. Aos olhos dos outros, seria Alex considerada uma aberração? Um monstro, como ela verbaliza? De forma similar à maneira como a nossa sociedade cis heteronormativa trata questões de gênero e sexualidade, também o sexo biológico é visto de forma binária, homem ou mulher. Se pensarmos que, etimologicamente, monstro significa aquele que revela ou adverte, Alex pode estar revelando, com seu corpo intersexual, as possibilidades da bissexualidade. A mãe de Alex verbaliza: é ridículo que eu me preocupasse com o olhar dos outros. Mas ela também traz a reflexão sobre a questão na crença do sexo binário. Sempre perguntavam, é menino ou menina? No Brasil, embora do ponto de vista legal seja possível registrar um bebê intersexo como sexo ignorado, o que ocorre somente há 3 anos, as pessoas intersexo continuam sendo enxergadas como anômalas. Mesmo essa classificação como sexo ignorado não é de forma alguma ideal, mas é melhor do que a possibilidade anterior, que era o registro exclusivamente binário. Segundo 2 autoras que trabalharam em um contexto hospitalar, com profissionais da saúde e familiares de crianças intersexo, são Canguçu, Campinhos e Lima,
O corpo intersexo não é alvo apenas dos discursos e práticas normalizadoras, mas também, em sua completude, expressa a ambivalência e a tênue fronteira entre os gêneros. Há, assim, um temor em que o corpo materialmente ambíguo possibilite uma identidade ambivalente. Para uma sociedade cis heteronormativa, permanece difícil aceitar o fato de que, como comenta Ceccarelli, os gêneros se constituem performativamente, a partir da repetição de atos, gestos, signos e outros tantos elementos. Autores que trabalharam com a violência sobre pessoas trans, o primeiro deles é Cavalcante e colaboradores, comentam sobre os perigos que a construção corporal não cisgênera traz para a sociedade. Esses autores sugerem que o principal perigo que um corpo não cisgênero pode representar é revelar o caráter artesanal da construção de todos os corpos, inclusive aqueles que são cisgêneros, além da artificialidade que sustenta suas fronteiras, o que pode facilmente ser borrada. Embora a condição intersexual de Alex não seja abertamente comentada pelos familiares, os atos e gestos de Alex estariam denunciando sua condição não binária? Os conflitos que são retratados no filme entre Alex e sua família com a comunidade em que vivem parecem partir de uma atitude agressiva de Alex, uma menina aos olhos dessa comunidade. Essa atitude contra seu melhor amigo, o Vando, que aparece nessa imagem, deixa indignado o pai do rapaz. Ela, que já era vista como estranha, por seu visual andrógeno, né, como a gente pode supor, também transgride o padrão heteronormativo com a sua atitude, ao agredir seu amigo com um soco no nariz. As atitudes violentas de Alex parecem indicar que ela está aprendendo a lidar com a sua nova capacidade de destruição, sua força, uma aquisição recente da adolescência. Winnicott destaca que os sentimentos de ódio tornam-se mais complicados nesta fase do desenvolvimento, devido ao aumento da força do sujeito e da possibilidade de destruir ou matar. Esse autor, Winnicott, também destaca a íntima relação entre as dificuldades usuais da adolescência e o estado de tendência antissocial. Essa tendência pode surgir na criança ou adolescente a partir de falhas ou rupturas ambientais vivenciadas nos estágios iniciais do desenvolvimento emocional. Pessoas com uma tendência antissocial buscam algo que foi perdido no seu ambiente, usualmente através de duas possibilidades principais, a destrutividade ou o roubo. Porém, o Winnicott destaca que, durante a adolescência, a destrutividade apresenta características mais brandas na adolescência usual. Essas características, então, são mais brandas e difusas do que naquelas pessoas que desenvolvem uma tendência antissocial. Dessa forma, as atitudes agressivas de Alex parecem constituir uma forma de enfrentamento das dificuldades usuais da adolescência, acrescidas daquelas dificuldades que ela possui, que ela enfrenta, a partir dos olhares invasivos e da violência presente na comunidade, da qual Alex também é alvo.
Em contraste, vemos um grupo de adolescentes reunidos para submeter Alex a um ato violento. Cavalcante e colaboradores destacam que as pessoas LGBTQIA+, costumam demarcar um lugar que, historicamente, não é o de um humano. As diferenças relativas à identidade de gênero e orientação sexual passam a ser enxergadas não como um pertencimento mútuo, mas como uma exterioridade que é tida como uma ameaça. Podemos, no filme, observar o conflito de pescadores com as tartarugas marinhas, que se apresentam como intrusas ou estranhas nas suas redes de pesca. Em uma das cenas, um dos pescadores entrega ao pai de Alex, que é biólogo, uma tartaruga que ficou presa na sua rede para que ela possa ser submetida a um tratamento, porque ela perdeu as nadadeiras anteriores em uma rede de pesca. Mas a gente vê nessa mesma cena que o pai de Vando nega ter capturado tartarugas naquele dia. Um pouco depois, vemos o resultado do que foi feito com as intrusas. Suas carapaças são abandonadas nas dunas, próximo à casa de Alex. É como se eles dissessem: vejam o que fazemos nessa comunidade com os intrusos. O filme transcorre em um fim de semana, pelo que a gente pode perceber. E nesse período de tempo, a família recebe a visita de um casal de amigos. Esses são a Érica, essa senhora que nós vemos à esquerda, nessa foto, o Ramiro, o seu esposo, que é um cirurgião plástico, e o filho deles, Álvaro, também adolescente. O casal é convidado pela mãe de Alex e vem com o intuito de convencer o pai de Alex a consentir que seja feita uma cirurgia, que é denominada de cirurgia de normalização do corpo. Afinal, Alex, pelo que podemos perceber, né, a partir da postura dessa mãe, é uma menina aos olhos maternos. Álvaro, que logo se aproxima de Alex, né, eles começam a desenvolver, então, uma relação afetiva, ele comenta com ela sobre o pai, sobre o trabalho que o pai faz como cirurgião. Ele diz: meu pai não mutila corpos, ele os conserta, ele se interessa por deformações. Ele faz esses comentários respondendo a alguns questionamentos que Alex apresenta a ele. Acompanhamos no desenrolar do filme o contraste existente entre a visão de anormalidade do corpo intersexual da medicina, representada por Ramiro, pai de Álvaro, com a visão ampliada de sexo biológico e de sexualidade do pai de Alex. Na busca por entender melhor como apoiar Alex, nessa fase da adolescência, seu pai vai ao encontro de uma pessoa intersexo, adulta, que foi submetida a procedimentos cirúrgicos de normalização do corpo. Esses procedimentos fizeram com que ele passasse a ter um corpo feminino enquanto bebê. Mas, na adolescência, essa pessoa intersexo, ela começa a questionar este corpo, né, que resultou dos procedimentos, e decide, então, fazer a transição para um corpo masculino. Que é uma situação que acontece bastante frequentemente com aquelas pessoas que passaram por cirurgias, né, desse tipo. Ele comenta: eu achava que tinha nascido horrível. Me operaram 5 vezes antes de fazer 1 ano. É o que chamam de normalização.
Conversando com o pai de Alex, ele percebe que este pai tem dúvidas a respeito de submeter a filha a procedimentos cirúrgicos. E ele, então, explica a sua visão, tá, sobre esses procedimentos. Ele diz, se for operada, isso fará com que ela tenha medo do seu próprio corpo. É o pior que se pode fazer a um filho. Aquelas autoras que comentei anteriormente, Canguçu, Campinhos e Lima, que trabalharam no contexto hospitalar, elas comentam que as cirurgias ditas reparadoras buscam não apenas adequar o corpo a um determinado sexo designado, mas também restringir as potencialidades da sexualidade. O corpo intersexo é atravessado por uma potencialidade bissexual que pode amedrontar os médicos e a família. E, nesse sentido, a cirurgia normalizadora parece ser defendida por alguns médicos como prevenção dessa potencial bissexualidade. Mas o sujeito adolescente, Alex, como se vê nesse enredo? Segundo Caligares, a insegurança é o traço mais característico da adolescência, uma vez que o corpo infantil, que garantia o amor incondicional dos adultos, não existe mais. O autor comenta, parado, em frente ao espelho, medindo as novas formas do seu corpo, o adolescente vive a falta do olhar apaixonado que ele merecia dos adultos, enquanto criança. E também podemos pensar as dificuldades adicionais para uma pessoa intersexo, como Alex. Em um romance de Márcia Tiburi, uma pessoa intersexo, que é a protagonista, comenta o seguinte: ainda hoje, quando me vejo nu no espelho, quando olho para mim, vejo aquela estranheza vinda de fora. Uma estranheza que eu mesmo não vejo em mim. Aquela estranheza que é dos outros, quando me olham, e que me atinge apenas na forma de um medo do que os outros possam fazer diante do que sou. Alex comenta com o pai, em uma das cenas, né, essa que está retratada nessa imagem, está me olhando diferente, e ele responde, é que você cresceu. Se para uma adolescente binária, essa fase da adolescência é complexa e repleta de desafios, podemos imaginar a dificuldade de Alex, lidando com os olhares perplexos dos adultos. Seu amigo Álvaro questiona, você não é normal. Por que te olham assim? Também vemos no filme de alguma forma, né, abordada a sexualidade na adolescência. E essa abordagem é feita principalmente a partir das interações entre Alex e seus amigos, que estão lidando com as paixões e os desejos adolescentes. Nesse curto período em que transcorre o filme, sabemos que Alex agrediu o seu melhor amigo, o Vando, e acompanhamos o desenrolar de um envolvimento afetivo e sexual entre Alex e Álvaro, que se inicia com a determinação de Alex de ter uma relação sexual com ele e as dúvidas deste quanto a essa possibilidade de relacionamento. Nessa relação que acaba acontecendo, Alex parece responder ao comentário anterior dele, que havia sido feito um pouco antes, aquele que ele diz, você não é normal. E a resposta de Alex vem através de uma atitude violenta. Mais adiante, Álvaro, ainda parece incrédulo em relação à condição não binária de Alex.
quando ele começa a falar, então, né? Você não é, e ela responde, não deixa ele terminar, e diz, sou as duas coisas. Percebe-se o desejo da mãe de Alex de que ela permaneça com o corpo feminino. Já o pai demonstra mais abertura, embora acredite que Alex necessite escolher entre ser menina ou menino. O pai comenta, eu vou proteger você até que você esteja pronta para escolher. Ao que Alex responde com uma pergunta. E se não houver nada para escolher? Também acompanhamos um pouco, ao longo do filme, o relacionamento de Ramiro, o médico, né, que está visitando a família, em relação ao seu filho Álvaro, que é traduzido em um diálogo final entre os dois. Em um trecho desse diálogo, ele parece ficar um pouco espantado, né, quando Álvaro faz alguns comentários de que gostaria de ficar mais um tempo, né, e ele pensa em ir embora. E aí ele diz, você gosta de Alex? Ele pergunta. E ele mesmo diz, ainda bem, porque eu pensava que você era gay. Além de demonstrar desprezo pelo filho nesse diálogo que eles têm, nesse momento, essa troca de opiniões, né, de reflexões, também reflete a visão cis heteronormativa e equivocada de Ramiro em relação à sexualidade. É como se ele dissesse, se você gosta de Alex, e aparentemente para ele tem um visual feminino, então você é heterossexual. O Winnicott destaca a importância do ambiente familiar também nessa fase de desenvolvimento, ressaltando que a continuidade do interesse e do apoio dos pais e da família, como um todo, representam fatores geradores de saúde mental para o adolescente. Ao longo do filme, acompanhamos Alex se rebelar contra o processo de medicalização, através, né, dos corticoides que ela vinha tomando, e após a experiência traumática que ela teve, né, em que foi vítima de violência, ela verbaliza a decisão por sua mãe, uma decisão que ela tomou, né, que está retratada nessa imagem, em que ela aparece afirmando: não quero mais medicamentos, cirurgias, nem mudança de escola. Parece, então, que Alex está dizendo, em outras palavras, quero que me vejam e aceitem como eu, de fato, sou. Alex demonstra ter uma relação mais próxima com o pai, com quem, aparentemente, desenvolveu mais identificações, mas é bem acolhida por ambos os pais após essa experiência traumática. Em um outro trecho em que Alex contracena com Álvaro, e eles observam o pai de Alex cuidando daquela tartaruga que foi mutilada, Alex comenta: ela vai sobreviver, mas nunca mais voltará para o mar. Podemos pensar, a partir dessa reflexão de Alex, que as pessoas intersexo, que são submetidas a cirurgias de normalização do seu corpo, com mutilação de sua genitália e dos seus órgãos reprodutivos, também podem sobreviver, mas sempre com cicatrizes físicas e psíquicas e desdobramentos imprevisíveis. Canguçu, Campinhos e Lima comentam que considerar a diversidade como uma característica que não se restringe ao gênero, mas que se refere também ao sexo biológico, permite compreender a intersexualidade como uma existência possível. Dessa forma, entende-se o sexo biológico como um amplo e variado contínuo, que desafia não somente a visão binária,
mas também qualquer classificação. Aqui, as autoras se referem à distinção entre hermafroditas completos e os chamados pseudo-hermafroditas, seguindo a classificação médica. Alex é uma pessoa irreverente, questionadora e decidida. É também criativa e autônoma, demonstrando ter uma personalidade integrada, cujo desenvolvimento emocional está de acordo com a fase de adolescência que vivencia. O quarto de Alex nos mostra como ela se enxerga. Suas bonecas, sem roupa, possuem uma genitália ambígua. O pai de Alex, sendo biólogo, procurou esclarecer a filha sobre a existência de hermafroditas ou mudanças de sexo nos animais. Em um trecho do filme, vemos Alex ler a seguinte frase: o sexo feminino é primário, do ponto de vista evolutivo, e embrionário em todos os vertebrados, incluindo os humanos. Além de um olhar ampliado sobre questões biológicas, seus pais a protegeram, enquanto bebê, de exames, cirurgias e outros procedimentos invasivos, respeitando suas singularidades. Assim, Alex parece ter experienciado um ambiente facilitador, apesar do equívoco familiar de evitar falar sobre o assunto e esconder de todos a condição intersexo da filha. Ao final, quando Alex decide denunciar a violência sofrida às autoridades policiais, seu pai comenta: todos vão ficar sabendo da sua condição intersexual. Ao que Alex responde: que saibam. Pode-se dizer que Alex está se empenhando em viver as lutas da adolescência, destacadas por Winnicott. Sentir-se real, estabelecer uma identidade pessoal e viver o que deve ser vivido, sem ter de conformar-se a um papel pré-estabelecido. Todos os adolescentes lidam com as mudanças decorrentes da puberdade e o luto do corpo infantil. Mas Alex precisará lidar com um desafio adicional. Ao abandonar o processo de medicalização, necessita dar conta das mudanças corporais relacionadas à sua condição sexual não binária. No entanto, como já destacado por Freud, a sexualidade humana é diversa e os caminhos que levam à escolha objetal e ao alvo sexual, assim como ao que chamamos hoje de identidade de gênero, estão abertos a cada ser humano. Então, gostaria de agradecer a atenção, a possibilidade de fazer a apresentação, tá, sobre o filme XY, para que a gente possa, então, discutir a partir daqui. Ok, Ana, ótima discussão, atualizadíssima. E aí, agora está aberto aqui, quem quiser se inscrever para fazer algum comentário, vamos lá. Albérico, você pode falar. Como é que isso vai interferir na construção da subjetividade dele ou dela? Numa pessoa que é hermafrodita? Bom, eu acho que o impacto já é bastante grande na infância, né? A partir do momento que a pessoa começa a se notar diferente, né? de outras crianças. Talvez aconteça mais para o final da infância, né? Próximo à adolescência. E eu fiquei imaginando, à medida que eu via, né, que eu assisti o filme, que Alex, ela foi criada como uma menina, né? Então ela
se ela tivesse tido contato, né, na infância com outras meninas, ela ia perceber as diferenças, né, que existem entre ela e as outras, né, que são tratadas como meninas e são, de fato, né, apenas meninas. Eu acho que tem um impacto grande, assim, ela certamente, né, vai ter, na sua constituição da subjetividade, do ponto de vista psicanalítico, talvez ela tenha ela tem a sua formação, né, da subjetividade acontecendo como se fosse um menino, né, em função das suas características biológicas. Ela, pelo que o filme demonstra, né, ela tem toda a genitália masculina, completa, né, além da feminina. Então, isso tem um impacto na construção da subjetividade dela. Né? Ela, muitas vezes, deve ter, né, pessoas como ela, né, devem se comparar, né, e perceber as diferenças, e isso, claro, que vai ter impactos grandes na subjetividade dessa pessoa. Eu acho que é uma questão que é bastante importante, né, para as pessoas intersexo e outras pessoas LGBTQIA+, é a questão do preconceito, né, que também impacta diretamente na construção da subjetividade, né? São pessoas que são olhadas de forma diferente, pessoas que apresentam um visual andrógeno, como ela, né? A gente percebe, e em algumas situações aparece muito na clínica, pessoas que têm muito medo até de sair nas ruas pela violência com que são olhadas, né? E medo de que essa violência se transforme numa violência física, né? Essa violência que inicialmente é de olhar, né? Um olhar invasivo, muitas vezes pode se constituir uma violência física também. Então, em países como o Brasil, isso tem um impacto muito grande, né? São pessoas que convivem diariamente com medo. Não sei se, né, era isso que você tinha pensado com a sua pergunta. Fiquei pensando também, Ana, que antes se chamava hermafrodita, né? Faz algum tempo que se chama intersexo. E a construção, né? Essa pergunta que o Albérico faz, imagino que a construção da subjetividade de uma pessoa intersexo é muito semelhante a uma pessoa trans, a uma pessoa, né, homossexual, uma pessoa que foge do que a sociedade chama, né? Que ela concebe como uma cis heteronormativa. Então, qualquer corpo, né, que fuja dessa norma que está aí, é um corpo que vai ter muita dificuldade vai ter uma dificuldade particular de construir essa subjetividade. Agora, eu achei muito interessante assim, nesse filme, porque não precisa escolher. Por que escolher? Né? Por que ela precisa? Por que os pais e os médicos precisam escolher quando o bebê, se é homem, se vai ser homem, né? Macho ou fêmea, dentro desse conceito que a sociedade chama de macho e fêmea? Tem um grupo de pais e mães nos Estados Unidos que é um grupo mesmo, assim, já constituído, que eles condenam a mutilação, condenam a cirurgia. Na perspectiva também de a criança mais tarde, né, depois que tiver adolescente, escolher. Mas assim, já é um avanço, mas ainda muito pouco. Então, acho que esse filme apresenta uma perspectiva muito interessante. Esse pai, ele, talvez pela condição dele de ser biólogo, né? Então, acho que ele tem isso mais aberto, ele aceita, não fica muito claro que ela vai ter que escolher, mas não fica muito claro nenhuma imposição como a mãe faz, também não é de forma muito contundente. Você vê que os pais assim criam essa criança de uma forma muito protegida, né? Essa menina bem protegida, menina ou menino, mas parte dela própria, ou da própria personagem ali, de dizer, não, por que tem que escolher? Por que esse corpo é um corpo, né? Diferente. Por que eu tenho que colocar ele dentro de uma norma? Então, achei bem interessante essa possibilidade, né? Essa solução que o filme apresenta.
medida que vocês quiserem falar, pode ir levantando a mão que eu vou colocando na ordem, tá? O Marco vai falar. Parabéns, Ana, primeiro pela apresentação, né? E eu estou viajando aqui, estou numa associação livre aqui com vocês, né? E Lúcia, ouvi Lúcia falar, me deu vontade de falar, porque eu acho que, de fato, o filme traz um pouco isso mesmo, né? Por que escolher? E aí eu lembrei, eu já vi um filme há algum tempo, eu lembrei que ela tinha uma outra relação também com uma amiga, uma menina, não era que ela dormia e depois foi tomar banho juntas e tal. E é interessante que o filme faz um pouco esse jogo, né? Por que ela precisa se comportar como menino? Vamos dizer, meninos vestem azul e meninas rosa, né? Assim, ela também traz uma ambiguidade na forma, né? Às vezes ela se comporta de uma forma esteticamente reconhecida socialmente como feminina, né? Como na cena com a menina. E outras cenas mais agressiva e tal, mais violenta, enfim. E, de alguma forma, por que não? Por que não essa ambiguidade, essa nuance, né? Porque a gente precisa normatizar, inclusive, comportamentos e formas de ser, né? E uma outra coisa também que a Ana foi falando, a coisa da normalização e tal, eu fiquei pensando, para sair até um pouco dessa coisa da intersexualidade, né? Eu fui te ouvindo, Ana, e fiquei pensando, puxa, de alguma forma, será que o envelhecimento também, socialmente, não seria uma forma de que exigisse uma certa correção nos moldes de hoje, assim, da sociedade de hoje, inclusive com mutilações e próteses de silicone? Eu lembrei daquele filme A Substância, né? Tem um pouco isso. O que se tem para corrigir também num processo, por exemplo, de envelhecimento, que se exige tanto reparo no corpo, né? Se exige tanto reparo no corpo. Então, assim, só nessas associações, enfim, né? Foi para onde me levou, assim, a sua fala e a fala da Lúcia, por hora, assim, né? Essas duas questões. Emília, só um instantinho, só queria fazer um comentário aí de Marco. Marco, não somente a questão do envelhecimento, mas hoje está se fazendo cirurgias para tudo, né? Você quer uma vagina de tal jeito, lábios tal, não sei o quê. Hoje se faz cirurgia para se fazer conserto, porque existe uma norma, o correto é isso, então eu quero aquilo ali. Assim como se faz cirurgia que chama nariz negroide, porque o nariz tem que se fazer correção, porque o nariz negroide, né? Então, tem pessoas aí, cirurgiões plásticos, oferecendo cirurgias para corrigir, tornar o nariz mais afilado, porque existe um padrão, que era o padrão europeu, né? Do branco, nariz afilado e tudo mais. Então, de qualquer forma, essa imposição social faz com que você mutile o seu corpo de várias essas formas, né? De que forma, inclusive, assim como o filme levanta, né, os comportamentos, né, na esteira, né, o corpo como uma metáfora, né, assim como o Freud trouxe, né, porque, enfim, inclusive tem cirurgias estéticas para órgãos genitais, né, assim, que se aproxima, inclusive, da questão do filme, né, então, assim, interessante, né. Eu achei interessante, né, essa comparação com as pessoas, né, numa fase de envelhecimento, né, que o Marco está fazendo. Realmente, né, tem muito isso, né, dessa normalização também aí, né. Mas tem meninas jovenzinhas fazendo cirurgia lá da vagina. Sim, né? Sim. Emília, você, depois Albérico. Oi, boa noite, Ana, parabéns pela belíssima explanação. Assisti esse filme 2 vezes e quando você vai apresentando, vai surgindo mais questões, né, para a gente. Eu sou professora, desde a educação infantil, e fico pensando também que é um tema muito pouco trabalhado na formação de professores, de docentes, né? Como se a escola está preparada para lidar com temas como esse, né? É um filme muito provocativo, inclusive, fiquei até pensando na formação de professores, porque é como a escola lida isso, e que não é um tema tabu também, esse tema. Como vocês mencionaram aí, o colega falou, a gente conhecia isso como hermafrodita, que nem se usa mais. Mas como é que as instituições escolares lidam com isso, se chega nessas crianças, como é essa abordagem, né, na escola da infância e também na adolescência, né? São temas que são velados, são calados. Não se escuta falar, não se debate sobre isso, além dos temas que já são atuais em relação à questão da homossexualidade, enfim, né?
Isso tudo, mas esse corpo da criança que chega do intersexo, além dessa condição também da escolha que a sociedade impõe, porque escolher, assim, são temas extremamente provocativos, eu achei bacana, e pensando, assim, levar esse tema para ser discutido no campo da educação, porque a gente não conversa sobre isso. Em outros âmbitos também, mas na educação ainda é um tabu. Talvez até por falta do conhecimento mesmo, de repertório para tratar do assunto. É só uma provocação para a gente refletir. Inclusive também sobre homossexualidade, né? Sobre transgêneros, não se fala muito sobre isso, né? E é na escola que vão surgir os conflitos, né? Entre pessoas que são mais heteronormativas, né? E pessoas que têm uma sexualidade, né? Ou uma identidade de gênero diferente daquela da maioria, né? Acho que são temas que, sim, seriam bem importantes de serem discutidos. E eu fiquei impressionada, porque eu não sabia, quando eu comecei a estudar um pouco, né, sobre o tema, e ler, e aqui no Brasil não existia a possibilidade, até pouco tempo, de registrar uma criança, a não ser como sexo feminino ou masculino. E, de certa forma, isso é uma imposição para a família ter que decidir, né? Era, né, até então. Porque não havia como registrar uma criança se não definisse qual o sexo dela. Aí, só 3 anos, né? Faz 3 anos que é possível que se fique, né, no registro, né, dito que é um sexo ignorado, tá? Não é também ideal, né? Mas é o que é possível agora, né? Mas é muito impressionante, né? Como essas pessoas são invisibilizadas. Albérico, depois Carla. Uma pessoa que faz essa cirurgia, uma troca de sexo, não seria também uma mutilação de pessoas de homossexuais? Não seria também uma mutilação? Fazendo uma comparação, né? E quando eu vi o filme, eu senti um pouco do complexo de Édipo lá, presente. Eu não sei se eu estou certo nessa minha visão, né? Quer falar, Ana? Eu queria entender quando você fala em termos de pessoas homossexuais, que você fala sobre a mutilação, seria... Sim. Não seria também uma mutilação a homossexuais fazer a cirurgia de troca de sexo? Ou não? Ou nesse caso seria, aí... no caso, os transgêneros, né? Porque os homossexuais, isso, né, eles não têm nenhuma questão em relação à sua identidade de gênero, né? É mais uma questão das pessoas transgêneras. Olha, é uma discussão, né? Muitas pessoas não conseguem viver com aquele corpo biológico que possui, né? Existe uma divergência entre a maneira como a pessoa se enxerga e o seu corpo. E essas pessoas, elas sofrem muito. Elas têm um grande sofrimento por acreditarem, né, que em termos psíquicos, o corpo não atende, né, às necessidades dela como pessoas. Então, nesse sentido, claro que vai haver, se a pessoa precisa retirar, remover, né, alguns desistem de fazer isso, né, iniciam o processo e depois acabam desistindo, se começam a se enxergar de uma maneira diferente, né, mas para aqueles que necessitam fazer a cirurgia, eu acho que é algo necessário. Então, a gente, nesse sentido, assim, não dá para pensar, né, numa mutilação, embora, é claro, vai haver, né, uma mudança, né, do corpo biológico, mas atendendo a uma questão de sofrimento psíquico. E talvez tenha uma diferença aí, porque no caso das crianças intersexo, há uma imposição de que você precisa trocar, fazer a cirurgia, né, para você só ter um sexo. Uhum. E no caso das pessoas trans, Albérico, me parece assim que quando elas retiram, ou quando elas fazem essa cirurgia, né, transgenitalização, ou retirada dos seios e tudo mais, ou toma hormônio e tal, elas fazem por escolha delas.
E cada vez mais as pessoas trans não estão mais fazendo cirurgia. É bem interessante. Estão percebendo que não precisa, porque não está no corpo físico, mas está na sua identidade, você sentir que você pertence ao sexo feminino ou masculino. Então, tem reduzido muito essas cirurgias. No máximo, assim, no caso de pessoas, mulheres, né, que no caso de homem trans, no máximo retira os seios, mas não estão mexendo mais na genitália. Reduziu bastante a genitália, mas tem gente que quer, que precisa, que se sente bem, porque acha que aquele corpo não pertence, e elas decidem fazer, mas depois de um processo muito longo, porque não é assim. No Brasil, o SUS aceita, é considerado uma questão, é um problema, porque se não fosse problema, o SUS não faria cirurgias, é considerado um problema, então vamos resolver essa questão. Então, mas o SUS faz essa cirurgia, tanto com homens e mulheres, mas está bastante reduzido. Carla? Olá, boa noite. Gostaria de agradecer a professora Ana, né, por ter trazido a apresentação e o debate. Além, né, do que já foi trazido e abordado, que também me chamou a atenção no filme, foi a questão quando o pai de Alex vai em busca, né, de informações e ele encontra a outra pessoa que também passou por essa cirurgia, né, e aí ele deixa, eu achei, pelo menos para mim, ficou essa parte frisada, eu achei que ele foi enfático nisso, quando ele fala da cirurgia se referindo como uma espécie de castração, né, e aí eu pensei, me remeteu muito, né, a questão do conceito de castração, tanto na questão, como vocês já vinham trabalhando anteriormente, sobre essa questão da mutilação, mas também na questão da construção simbólica do que seria essa castração, né? Quando ele fala que, a princípio, a família gostaria que ele se identificasse com o gênero feminino, e aí, na adolescência, na fase adulta, ele se identificou com o gênero masculino, né? E as implicações que isso aconteceu, né, na vida adulta dele. Aí, essa é uma questão que me chamou a atenção, né, sobre essa questão da castração, e a outra questão os dois cenários diferentes, dos dois contextos familiares que a gente vê ali, dos pais lidando com as questões da sexualidade dos filhos, né? Então, a gente tem Alex, que passa por essa questão, os pais querendo que haja, a mãe mais enfaticamente, que haja essa transição, mas, de certa forma, a gente vê a família num processo de aceitação ali de Alex, e pelo menos de acordo com a minha interpretação, um desenvolvimento de autenticidade da personagem, né, de poder, a partir de si própria, poder criar uma certa criticidade em relação a essa disponibilidade e abertura para a escolha, né, do que ela, embora houvesse, sim, um pouco de pressão, a gente entende que também pelas questões externas, sociais, os pais trazem também essa questão do medo deles, enfim. Mas eu noto que há um certo desenvolvimento de autenticidade por parte de Alex pela questão da construção familiar, né? Já no rapaz, acho que é Álvaro, né? Que faz esse par romântico aí com a Alex, né? A família, ao contrário, né? Demonstra, principalmente nesse diálogo que a Ana trouxe, né? Que ele tem ali com o filho, ele é bastante impositivo e quando o filho fala, né? Dessa questão da transição justamente do corpo infantil para o corpo adolescente, que ele nota também esse olhar diferente, né? O pai da Alex foi super acolhedor nesse momento, e no momento que o Álvaro tem esse diálogo com o pai, ele é bastante enfático em dizer assim, que alívio que você não é gay, né? Então, isso mostra muito forte essa questão dele não poder desenvolver essa autenticidade, ao contrário de Alex, né? E, ao mesmo tempo, a necessidade dele em tentar agradar o pai, né? Porque ele fala assim, você não acha que eu tenho algum talento? E ele fala, não. Aí ele diz, ele admira aquele talento, né, do pai, enfim.
E aí a gente vê essa questão da relação, né? Enquanto o Alex cresce, e no final do filme, isso se demonstra de uma forma bastante simbólica, né? Quando o pai fica chamando ele, e ele não atende ao pai, o pai vai lá e arranca ele, né? Puxa ele pela roupa, do cenário que ele estava ali com a Alex, né? Tendo uma troca, enfim. E o pai arranca ele dali, né? Já Alex sai dali e vai para o acolhimento dos pais, e pega o braço do pai, coloca sobre o ombro, né? Então, acho que eu me estendi um pouco, mas era sobre isso, né? Essa questão do desenvolvimento entre os dois personagens. Obrigada. É muito interessante, né, o contraste que tem, né, entre as duas famílias, né, no tratamento com os seus adolescentes, né? O olhar do pai do Álvaro é sempre muito agressivo, né, em relação a ele. É sempre, né, como se estivesse, né, desafiando, né, o filho, né, até negando, né, a existência do filho, o que o filho quer fazer, né, o que não quer fazer. É muito interessante, sim. E a questão que você traz anteriormente, eu também pensei nessa, quando ele fala, né, aquele homem trans, ele fala em uma castração do ponto de vista biológico, né, mas sim, né, também, de certa forma, a gente pode pensar, né, em uma castração do ponto de vista psíquico, né. Ele não se enxergava, né, de forma alguma, né, como uma mulher, né, tanto que ele acabou, né, embora tenha sido tratado, né, durante a infância como mulher, ele se via, né, no corpo masculino e acabou fazendo a transição, né. É curioso também como esse cirurgião chega, né? Ele chega que quer fazer a cirurgia considerando que é uma menina. Só que ele fica feliz com o filho está interessado numa menina. Então, ele não quer nem saber, não vai conversar, vai perceber a pessoa, né? Não, ele já chega com a ideia de que vai fazer a cirurgia. Mas eu acho interessante, Ana, você trazer essa questão, que eu acho que a psicanálise deve muito, está muito atrasada em relação a essa discussão da questão da intersexo e a questão do gênero de forma geral. Muito recentemente está se discutindo o gênero, né? Até pouco tempo atrás, eu estava lendo um livro, que o livro chama Transsexualismo, de uma francesa, por acaso ela é lacaniana, ela falava que a pessoa que faz essa cirurgia é porque ela não resolveu o nome do pai, né, que é um conceito lacaniano, e ela quer cortar no real o que deveria ser simbólico. E é de uma ignorância muito grande alguém pensar nisso. Eu tenho até vergonha com alguém da psicanálise pensar dessa forma. Então, assim, se pensava muito isso. E talvez alguns psicanalistas hoje ainda pensam, né? Mas a gente começa a ver Carelli, Fábio Belo e muita gente aí já discutindo a Porchat, Patrícia Porchat, que eu acho incrível o trabalho dela, já trabalhando, colocando essa questão do gênero de forma geral no interior da psicanálise. A gente está atrasado nessa discussão. Então, eu achei muito bom você trazer para cá, e justamente a questão intersexo, então, é que está mais distante ainda. Então, acho que a gente tem uma dívida que a gente precisa correr para pagar. Vamos discutir. Sim, é verdade. É que acaba, né, ficando muito esses assuntos, assim, né, que envolvem a sexualidade, que envolve a identidade de gênero, eles, muitas vezes, acabam sendo tratados de uma forma mais tradicional, né, na sociedade, né, uma sociedade heteronormativa, e a gente, né, muitas vezes, na clínica, enxerga como as pessoas chegam, né, com situações relacionadas a essa maneira, né, como a sociedade as enxerga,
E eu acho que é super importante a gente abrir essa discussão, né? Poder estar discutindo mesmo como acolher essas pessoas, né? E como dar a essas pessoas a possibilidade de serem ouvidas, além, né, da clínica, né? Serem ouvidas também em todas as instâncias da sociedade. Albérico? Tem uma afirmação lacaniana que eu acho que se encaixa muito bem nesse filme, né? Eu não vou saber dizer ela toda, né? O sujeito, ele só é sujeito quando ele faz a divisão que constitui, é algo assim. Eu não sei se, eu não me lembro mais ou menos, mas se encaixa muito bem nesse filme. Okay. Alguém mais quer falar? O Marco. Sim, vou falar então aqui na esteira do que vocês estão falando, né? Não, que eu acho que o filme marca essa importância do ambiente, né? Porque no final do filme fica uma questão que, assim, aparentemente o Álvaro sofre mais do que a Alex, né, de alguma forma, né? Porque e a acolhida do ambiente, né? E eu acho que Lúcia traz um pouco a psicanálise, talvez como uma possibilidade de vanguarda, como é que se acolhe, como é que se coloca um olhar diferente naquilo ali, nos fenômenos, enfim, né? Que de alguma forma possa dar alguma sustentação, enfim, né? Fazer uma acolhida mesmo a diferença, né? A diferença, né? Que não precisa ser exatamente o ruim, o bom, o que é diagnóstico, enfim, né? Ter um diagnóstico ou não, mas como é que se acolhe essa diferença? Então fica um pouco, acho que ficou bem marcado assim essa questão do sofrimento, né? O que faz o outro sofrer, né? O que faz o outro sofrer? Você vê que essa questão, que a psicanálise coloca muito, essa questão também do binarismo, né? Mas você vê, assim, eu fico pensando em Freud, né? Em 1905, Freud escreve os 3 ensaios e coloca também, assim, ele fala da questão da homossexualidade, ele chamava pessoas, tem um nomezinho que eu esqueci, invertidas. Invertidas, né? É um termo super preconceituoso de Freud. Mas o cara está em 1905, né? Ele está no começo aí do século XX, quando todo mundo achava que isso era algo completamente anormal, que era uma doença. Freud já diz, não, a gente tem aquela carta, né, que a mãe americana escreve para ele, falando que o filho é homossexual, o que ela faz com isso? Que hoje se pensa, será que essa carta foi mesmo a mãe que escreveu, ou foi o próprio rapaz que escreveu em conflito, pedindo ajuda, né? E ele fala, né, abertamente, ele responde a carta e diz que não há nenhum problema, né, a pessoa ser homossexual. Ele atende pessoas homossexuais ali no consultório dele, e ele acolhe, não acolhe como doença. E nessa carta mesmo ele entrega um monte de gente, fulano de tal, Platão, não sei o que mais, falando o nome de várias pessoas que se deram muito bem, né, que no mundo. Mas, assim, uma coisa que Emília falou é na educação. Inclusive, Emília, até nos cursos de psicologia, a gente não tem essa discussão. É muito pouco os cursos que tem. O curso que eu dou aula, eu faço essa discussão lá, mas sou a única pessoa que faço. O dia que eu sair de lá, acabou. Não vai ter mais essa discussão. Né? E como é que a pessoa vai atender um ou outro depois, se ela não trabalhou, se ela não entendeu, se não discutiu, se não estudou as teorias sobre essas questões? Então, isso está falando já no curso superior. E nas escolas de ensino fundamental e ensino médio, aí que é complicado, você não tem mesmo. Eu coordeno um projeto onde eu trabalho, que é gênero e sexualidade, e a gente vai para as escolas falar sobre essas questões. A gente escolhe uma questão de
a questão da mulher, violência contra a mulher, a questão de criança trans e tudo mais. E vamos para as salas de aula discutir. É de uma dificuldade muito grande das pessoas se colocarem, das pessoas entenderem, mas é interessante porque em cada sala de aula você reconhece uma pessoa que, espera aí, porque ela é uma pessoa trans, ou uma pessoa homossexual, ou uma mulher que sofreu estupro, e aí essas pessoas se revelam também nesses momentos. Então, acho que é muito importante a gente sair, né, entrar na educação, né, com essa discussão. E aí os professores são completamente despreparados. Eu participei de um curso aqui na UFPB, de uma especialização, em que a gente fazia conversa com professores. Eram professores que vieram fazer a especialização, eu era uma das pessoas que trabalhava com eles, e uma professora me falou uma vez, e elas pediam, como é que eu estou com dificuldade com tal aluno e tal, e uma pessoa falou que estava com dificuldade porque o aluno era gay. Eu disse, que idade tem? 6 anos de idade. Aí, 6 anos de idade, a mulher já taxou o menino de gay, já trata o garoto como gay, quer dizer, não é problema se for gay. Mas, assim, é uma criança, só porque a sociedade fala que a menina tem que se comportar de um jeito, o menino de tal forma. Como o menino se comportava, aquele garoto se comportava de um jeito que ela achava que era feminino, já era gay. Então, imagina isso para aquela criança. Então, os professores são completamente despreparados, acho que a gente tem que... Essa discussão tem que ser levada, assim, para as escolas, para os cursos de pedagogia, para, né, psicologia, medicina, tudo mais. Eu dou aula no curso de medicina, quando eu falo em intersexo, ninguém sabe, nunca vou falar. Eles não têm aula, não sabem nada sobre a questão da intersexualidade. Então, assim, acho que a gente tem muito trabalho pela frente, né? Tem muito essa confusão, né? Eu acho, na sociedade, né? Em relação às atitudes, né? Atitudes que são masculinas, né? Ou que são femininas, e a sexualidade, né? Então, tem uma percepção, né? Que se a criança tem gestos mais femininos e é um menino, então é porque é homossexual. Né? Isso é muito... algo assim, né, um falso, né, conceito, assim, que é muito arraigado, né, na sociedade. Ok. Se ninguém quiser falar mais, a gente pode encerrar por aqui. Pode ser, Ana? Você quer fazer um fechamento? Queria, então, agradecer a possibilidade de a gente discutir, né, esse tema da intersexualidade, né, e outras questões relacionadas, né. Acabamos falando de outras questões como homossexualidade, né, e outras formas, né, de exercer a sexualidade, todas as questões envolvidas com a identidade de gênero também, né, foi muito bom poder estar aqui e conversar com vocês sobre essas questões tão importantes. Ok, Ana, então, em nome da SPP, a gente agradece demais a sua participação, foi muito bom, a gente ainda não tinha discutido um filme com essa temática, e foi muito bom você trazer, e muito obrigada pela sua participação. A gente vai ter o próximo filme, acho que o nome é Um Mínimo para Viver, uma coisa assim, sobre anorexia. Eu vou colocar lá no grupo depois, mas já está escolhido o filme. Então, boa noite para vocês, um prazer estar aqui, de sexta-feira à noite, a gente aqui discutindo, coisa maravilhosa. E tchau, né? Obrigada. Tchau, boa noite.